do pé, que eu vou dar um pega no... O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem, favela do... Então, essa é uma questão, esse é um espinho, né? Um espinho debaixo da unha, né? Eu entrevistei representativos sujeitos do hip hop que dizem que não existe hip hop em São Paulo. Poderia mencionar, por exemplo, Frank Ejara, que é um dançarino importante, da Discípulos do Ritmo. Ele considera que não existe hip hop em São Paulo. Existem as manifestações isoladas, uma aqui, outra ali, uma festa de rap acolá, uma grafitagem lá, tal, mas que não existe isso integrado, né? Por outro lado, é claro que existem pessoas que dizem que sim, e eu deveria dizer também que, enquanto pesquisador, eu presenciei inúmeras situações nas quais eu pude ver os elementos acontecerem. Então, por exemplo, no Parque Santo Dias, em 2014, eu vi numa festa, que inclusive o Racionais fechou, chama Festival Percurso, inclusive houve a segunda edição já. Durante o dia todo ter grafitagem no muro, enquanto o som que estava rolando era black music, muitas pessoas dançando, inclusive com espaços preparados para dança e tal, e os shows que rolaram eram shows de rap. Então ali eu vi acontecer, inclusive bancas vendendo livros, literatura marginal, o Quinto Elemento estava lá também, vi crios ou grupos de membros, de praticantes de diversos elementos do hip hop vendendo camiseta do seu grupo, da sua crio, então até girando uma economia, etc, né? Então o debate é quente, se existem os quatro elementos ou não, se existe o hip hop mesmo com H maiúsculo nos dois casos, ou se talvez não é tanto assim. Particularmente, o que eu vejo, eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. Assim, primeiro, talvez seja uma utopia você imaginar a possibilidade, que seria incrível se acontecesse, de todos os elementos acontecerem todas as vezes que há um evento de hip hop, mas talvez isso seja um pouco utópico imaginar. Por outro lado, eu também penso que se os elementos acontecem separadamente, existem algumas explicações que vão além do fato de que o hip hop não é unido. Tem a ver, por exemplo, cara, com a disponibilidade de muro. Você vai fazer um evento de grafite, para você pôr os quatro elementos, então tem que ter disponibilidade do muro pro grafite, tem que ter disponibilidade da rua pro show de rap, tem que ter disponibilidade de um lugar para os meninos dançarem. Então, às vezes, existem até limitações do espaço físico, que inclusive o hip hop é uma cultura urbana absolutamente ligada à arquitetura. Nunca acho que haverá os quatro elementos juntos, acho que nunca também isolados. Eu acho que tá mais indo pro meio aí. É algo que todo pesquisador se pergunta pelo resto da vida, mesmo depois de ter terminado a pesquisa. Bom, eu fiz essa pesquisa porque eu não encontrei trabalhos falando do hip hop de maneira global, geral, pegando todos os elementos. Eu pesquisei a produção da USP, da Unesp e da Unicamp, as três maiores universidades de São Paulo. Juntei 110 trabalhos entre TCCs, dissertações, teses, e percebi que, apesar da qualidade incrível de muitos trabalhos, eles falam de elementos isoladamente. Então a maior parte deles fala de rap, 2/3 deles falam de rap, principalmente do Racionais, o que acaba gerando uma distorção involuntária da coisa, porque o rap é muito mais que o Racionais. Hoje em dia o Racionais não precisa mais existir, sem querer ofender ninguém, evidentemente, está deixando até um pouco de existir de certa forma. E aí depois tem um ou outro trabalho sobre grafite, geralmente diferenciando da pichação. Eu diferencio menos, eu acho que tem mais semelhança entre essas duas manifestações do que diferenças. Não encontrei nenhum trabalho sobre DJs e nada sobre a dança. Então eu percebi que, do ponto de vista do que a gente pesquisa ali na ECA, da linha de pesquisa em que eu estava, eu deveria tentar fazer uma abordagem globalizante, englobante, conjuntural do hip hop. Por isso, então, tentei falar das quatro narrativas, que eles chamam de elementos, e do quinto elemento, que é o conhecimento. Por isso, essa abordagem, e daí o título da tese, né? Hip hop paulistano, narrativa de narrativas culturais. A narrativa do break em São Paulo, existem vários estilos de dança de rua. Eu trabalhei mais em cima da manifestação chamada break, que está diretamente ligada ao hip hop. Não é todo mundo que dança break, tem vários estilos, mas esse estilo tem também um outro aspecto bastante interessante que se relaciona ao dramático,
que é a ideia de uma tríade ou de 3 partes da apresentação. Diversos autores teóricos do drama, diversos autores de drama chegaram a propor que a peça teatral ideal deveria ter 3 partes. E é interessante pensar que no break você tem 3 momentos que são obrigatórios para o dançarino, ele tem que improvisar dentro desses 3 momentos. Então ele entra na roda em pé, obrigatoriamente, e tem que dançar um determinado tempo em pé, mostrar ali sua destreza e tal. Depois ele vai ao chão e faz movimentos de força, por exemplo, é um segundo momento da apresentação. E ele termina a apresentação com uma espécie de grande finale, ou uma espécie de fecha o pano, que é o freeze, que é o momento em que ele congela o movimento. Então é a parte final da encenação. A partir daí ele deixa de ser protagonista e vai para a plateia para ser antagonista e público ao mesmo tempo. Na verdade, praticamente não existe ali uma narrativa da maneira mais tradicional como a gente compreende narrativa, por exemplo, com personagens interagindo numa trama, num determinado espaço e num determinado tempo. Isso não ocorre nos registros de grafite e de pichação em São Paulo. O que acontece ali, na verdade, é uma montagem, uma estruturação da narrativa ou uma estruturação dos elementos que estaria mais próxima do procedimento poético, de um determinado procedimento poético muito parecido com o dos concretistas, por exemplo, que leva em conta tipologia, valoriza demais, né, o desenho das letras, as cores, a colocação dela no suporte, no espaço. Suporte é uma palavra até melhor, porque para eles não é só o livro, então o muro também estaria dentro disso, tal. Essa é a primeira abordagem assim das narrativas, enquanto uma construção que a gente chamaria de poética, mais propriamente parecido com esse procedimento poético aí dos brasileiros, por exemplo, dos concretistas. Eu considero que é o que está mais próximo dessa montagem aí. Outro elemento do hip hop paulistano que eu abordei enquanto narrativa poética, e aí já mais propriamente narrativa mesmo, é o rap, que eu enxergo como uma construção épica, não é? O épico, rapidamente, assim, é um poema longo, em geral diversos também longos, tem um caráter heróico que está muito presente no rap. Eu acho que não precisaria nem me estender muito nisso, né? Quem ouve um rap, acho que uma das coisas que mais ficam evidentes é esse caráter heróico, de ir pra luta, de ir pra guerra, seja ela a luta da sobrevivência cotidiana, ou seja ela uma guerra mais real, do tipo que usa armas entre polícia e ladrão, etc. Então a análise ou melhor, a tentativa de caracterização dessa narrativa vai por aí, tentando mostrar que ela é um poema épico, né? É interessante pensar que não é uma tendência da poesia contemporânea a construção de poemas épicos. Isto demarca a história da literatura em períodos muito anteriores, né? Claro que todo mundo já deve estar lembrando da Ilíada, da Odisseia, de Camões, dos Lusíadas, que é maravilhoso, etc. E mesmo brasileiros que fizeram poemas épicos durante o romantismo, etc. Mas não é uma tendência da literatura do século XX, nem no Brasil, nem fora dele, tal, muito menos do XXI. E o caso do rap me parece interessante por causa disso, vai na contramão dessa tendência de construção poética e tal. A narrativa dos DJs eu caracterizei como paródica. A paródia é um procedimento assim muito comum da arte contemporânea. Você vai encontrar isso na literatura, na música, na arquitetura, nas artes plásticas pra caramba e tal. E ela consiste basicamente em você misturar materiais originários e fazer uma terceira coisa com isso. Então, por exemplo, no caso dos DJs, eles vão pegar um disco, vão selecionar um trecho instrumental, digamos, com baixo e bateria, e a partir disso vão pôr outros elementos tecnológicos, usando programas de computador, recursos outros, e vão construir o que eles chamam de base musical. Então esse procedimento é um procedimento paródico. Vale citar, por exemplo, o mixer, que é um instrumento que liga as duas picapes, que são os dois toca-discos do DJ. O mixer é o instrumento principal ali, não é? Sem aquilo não dá pra fazer. Ele é literalmente um misturador. Ele é capaz de alternar um toca-disco pro outro, e alguns têm efeitos também, etc. Então, além das 4 narrativas do hip hop, eu também discuti o que eles chamam de quinto elemento
que é o conhecimento, né? Existe uma produção enorme a respeito do hip hop na universidade, existe uma produção enorme literária, cada vez maior, existem os saraus que estão aí rolando, também muito ligados ao hip hop e tal. Então o Quinto Elemento eu analisei como o discurso do hip hop. É interessante mencionar que, de acordo com a teoria, né, toda narrativa tem um discurso, toda história prega uma ideia. Então, se existem as 4 narrativas, existe esse discurso que emerge delas, digamos assim, que é o conhecimento, o quinto elemento, que eu vejo como um discurso religioso, de caráter religioso. E para fazer essa abordagem é uma abordagem mais sociológica, aí já não é mais da teoria da narrativa, é uma abordagem que mistura a análise do discurso e a sociologia, principalmente Max Weber, que estuda religiões. Ele vê as religiões como manifestações culturais mais amplas, né? A religião não é só ir até uma igreja rezar para um Deus. E se bem que no caso do hip hop isso acontece pra caramba, ele é não só religioso no sentido direto, como por exemplo as menções que as letras de rap fazem diretamente à religiosidade, a Deus, etc., como também no sentido mais sutil da leitura religiosa dessa manifestação cultural, você diz que ela é religiosa porque impõe determinadas condutas, determinadas maneiras de vestir, determinados códigos de fala, determinadas crenças, determinadas referências. Inclusive pode conversar com eles que eles vão te falar quem são os ídolos que eles leem, quem são os ídolos, por exemplo, ligados à história do negro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, etc. Então é uma religião chamada hip hop. Alguém já viu uma camiseta na qual está escrito hip hop salvou a minha vida? Já deve ter visto, né? É por aí.